Olá pessoal, é com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço espírita na televisão, um espaço para que as pessoas conheçam a linda doutrina espírita que vem reviver o cristianismo, vem reviver Jesus. Hoje a nossa convidada é a Terezinha, que bom que você é sempre disposta, a fazer parte dessa equipe Lenho Verde. É um prazer estar aqui novamente. Quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham na nossa caminhada, nos nossos programas. E é muito bom estar aqui novamente. É muito bom aprender, né, Terezinha? Muito bom aprender. Porque a gente lê, a gente estuda e a gente aprende. E é muito bom. Muito bom. Quando a gente tem a impressão que está pesquisando, estudando para passar a mensagem, nós estamos nos instruindo cada vez mais, recordando e aprendendo. E Jesus está sempre conosco. A gente pede ajuda, eles vêm nos ajudar. Então, por isso a importância deste programa, desse Evangelho na sua casa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Terezinha, esse capítulo, ele é um dos capítulos mais extensos, que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desse capítulo, assim, o que a gente poderia dar passar um resumo para o pessoal entender? O que seriam as aflições? Porque nós temos tantas aflições nesse mundo, né? Nós temos muitas aflições nesse mundo, até pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de benevolência com todos, nós temos o nosso orgulho. Então, muitas das dificuldades, muitas das aflições, elas vão tendo um tamanho enorme e, na verdade, a hora que a gente para, a hora que a gente consegue diminuir essas aflições, isso tudo com a ajuda de Jesus, chamando por Jesus, lendo esse bendito Evangelho, porque esse Evangelho nos diz, nos ensina que Jesus disse: vinde a mim os aflitos. Então aí a gente já começa a se acalmar, porque Jesus falou. Então eu vou à procura de Jesus, através do Evangelho, através das minhas orações, e aí eu consigo analisar com mais calma todas essas aflições que eu encontro. Então, ali eu vou ver aquela luzinha no final do túnel que a gente diz: eu não tenho mais saída, eu não vejo para onde ir, eu não tenho o que fazer. Aí, amparado por Jesus, pela espiritualidade amiga, a gente consegue ver essa luzinha no final do túnel. E se consegue ver que as aflições não são tão graves quanto pensamos. Porque estamos pensando que estamos desamparados, mas nunca estamos desamparados. E essas aflições são as necessidades para a nossa evolução. Se não houver aflição, nós não viemos até aqui para um parque de diversão. Nós procuramos a felicidade, procuramos o bem-estar, mas nós sabemos que estamos aqui para aprender. Até porque eu acho que essa falta de aflição, acho que é para um mundo mais evoluído, Acho que é quando a gente atingir uma maturidade espiritual maior, aí eu acho que a gente não vai mais ser tão aflito, É o que os espíritos nos ensinam, É verdade. É o que os espíritos nos ensinam através dos outros mundos ditosos que nós ainda não conhecemos. Então nós temos que passar, vencer essas aflições, crescendo, evoluindo assim, moralmente, espiritualmente, para conhecermos então esse mundo ditoso que os espíritos nos dizem que existe e nós acreditamos. É interessante a gente pensar assim, que existem mundos muito mais evoluídos que o nosso. Mas quando a gente fala isso, é para o pessoal estudar a doutrina, porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente fala em falta de aflição, são para esses espíritos que já sabem que tudo tem seu tempo, que tudo tem seu ciclo. Às vezes a gente fica aflito só porque alguém estacionou na nossa vaga, ou chegou mais na frente um pouquinho e pegou o nosso lugar na fila. Então já gera um certo medo de ficar sem. E essas aflições, Jesus ele disse assim, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele nem falou em curarei, elevarei, transportarei,
né? Cuidarei, ele disse, eu vos aliviarei. Ele nos promete um lenitivo, um alívio, e que somente lendo o Evangelho você consegue compreender, né, Terezinha? Lendo o Evangelho, interpretando, porque eu peço em oração uma graça, eu peço, ou eu estou com um problema, com uma aflição grave, eu peço a Deus, né? Eu chamo por Jesus, mas eu não vou receber nas minhas mãos o problema. Se essa aflição é uma dívida, eu não vou receber um cheque preenchido e vou saldar essa dívida. Mas o que vai acontecer? Muito boa colocação. Eu vou me acalmar, com a mente calma, tranquila. Eu posso, pensando nesse problema, nessa aflição, onde eu vou buscar alguém que me ajude? Uma solução para esse problema. Então, por isso eu preciso dessa calma, eu preciso buscar em Jesus essa calma, e aí sim eu vou conseguir. Eu não vou ficar em casa de braços cruzados esperando que alguém bata na minha porta. Eu preciso ir atrás. Aí vem a minha parte. Então eu pedi e obtereis, disse Jesus. Eu pedi, mas eu tenho que ir atrás. A minha parte eu tenho que fazer. Certo. A gente tem que compreender o seguinte, que temos que a busca faz parte do nosso trabalho. E se você quiser conferir, ó, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo você encontra a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as anteriores, porque tem aflições, né, Terezinha, que a gente que provoca, né? Muitas. A maioria. Umas são provocadas agora e outras são na outra existência, né, Terezinha? Outras, né, segundo os reencarnacionistas, como são os espíritas, nós já trazemos aflições de reencarnações anteriores, que justamente estamos aqui para resgate, para resolver essas aflições, né? Sim. Então nós estamos aqui, então pode ser anteriores, mas o interessante é que a gente cria aflições com uma facilidade tremenda, como a Josi falou, simplesmente por um lugar no estacionamento. Nós criamos, nós fazemos assim, vamos gerando problemas que na verdade eles não existem. E vamos potencializando algumas coisas, né? Vamos potencializando aquilo vai tomando uma proporção enorme. Porque nós temos essa coisa o egoísmo ainda é muito grande dentro de nós. Ele é muito forte, né? Porque os espíritos imperfeitos ele tem essa característica muito terra, que somos nós. E esse egoísmo, a gente vê aí nos vários noticiários, na internet, as barbaridades que nós fazemos em nome do egoísmo. Vemos aí os casos horrorosos de corrupção e tudo mais. Mas são aflições que nós provocamos devido ao nosso egoísmo. E Jesus ele vem dizer que o fardo dele é leve, que o jugo dele é leve. Só que a gente não entende por quê? Porque nós somos materialistas e ele não, né, Tênis? Materialistas, egoístas e orgulhosos. Então, quando acontece esses acidentes, que na verdade são provocados, não são acidentes, provocados pelo orgulho de uma discussão num trânsito. Exato. Uma situação no trânsito cria uma discussão. Eu não vou levar esse desaforo para casa, né? Não, essa pessoa vai ter que me ouvir. E aí gera aquela discussão. Nós temos quantas tragédias terminam em tragédias e mortes, né? No trânsito, porque um cortou a frente do outro. Isso é problema? Isso é aflição? Para que levar isso para casa, né, Terezinha? Para quê? Não, o nosso orgulho, não, eu sei, eu mando, ninguém vai gritar comigo, ninguém... São coisas assim tão banais, tão pequenas, que nós temos que parar para pensar realmente o que são aflições. Essas angústias que nós passamos são potencializadas por nós. Temos que ver assim, o que realmente tem valor para nós. O que realmente vamos deixar passar. Né? Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus. Quantas coisas ele deixou passar? Deixa passar. Né? Para quê? Né? Olha quantas vezes ele foi colocado em situações para ser provocado.
né? Mulher adúltera. É um exemplo, né? Mestre, Moisés manda apedrejar essa mulher pega em adultério. Ali era uma armadilha, né? Se ele disser que a gente tem que perdoar, ele está indo contra a lei. Mas se ele disser que não, aí ele também está indo contra a lei. Né? Contra a lei dele é perdoar, é apedrejar. Contra a outra é outra. E aí, daí ele joga para todo mundo a responsabilidade. Né? Ao dizer assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Silêncio. Né? Silêncio total. E, segundo o evangelista, começaram a jogar as pedras, os mais velhos foram vazando. Aí vem a pergunta, quem é que se colocou naquela situação? Né? Foi a mulher adúltera, foi ela que resolveu trair o marido, foi ela que foi pega em adultério. Quem se colocou na situação? Você vê? E Jesus, ele diz para ela assim, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Mais ou menos assim, para de fazer besteira, que da próxima vez eles vão te apedrejar. Deu sorte dessa vez? Tive influência espiritual suficiente? Então veja que ele levou o lenitivo. Sim. Né? Ela mereceu uma nova chance. Ela mereceu uma chance, gente. Jesus, o nosso modelo e guia, né? Mas nós temos também o exemplo do Chico. O Chico, eu li várias vezes e ele repetia muito, muito essa frase quando o procuravam e com aquela mágoa no coração, os ofendidos, mas eu não consigo perdoar, eu fui ofendido, né? O que o Chico aconselhava, o que ele falava? Agradeça a Deus que o ofensor não foi você. Né? Essa humildade que nós temos que batalhar. Então tira todo orgulho. É verdade. Porque isso já começa a te livrar de uma aflição. Porque você não foi o ofensor. Começa por aí. Ótimo, tu não tem que resgatar nada. Agora, se você é um ofendido e perdoa, você já sente o lenitivo do perdão. Olha como é fantástico. Só Deus para inventar um negócio maravilhoso desse que é o amor, né? E Jesus para nos deixar, né? De uma maneira clara, exemplificando, ensinando. Nós é que demoramos a aprender. Dentro desse princípio, Teri, aqui nos diz, né, que justiça das aflições. Todas as aflições que nós passamos são justas, assim, não vamos dizer... Vamos falar uma palavra um pouquinho mais dura, mas assim, as dores, né? Às vezes uma doença, às vezes alguma imprudência que nós cometemos. Essa aflição, ela é justa para nós? Dentro dessa visão espírita? Pensando em justiça divina, ela é justa. Porque nós não podemos vê-la como um castigo, como normalmente vemos, né? Essa aflição é um castigo. O que eu fiz para pagar? O que eu estou pagando? Não, a justiça vem de Deus. Se é justiça divina, nós não temos nada para pensar diferente disso. Por quê? Com essas aflições, nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Então, elas são necessárias para esse nosso patamar evolutivo. Nós precisamos. Nós ainda não aprendemos sem um pouquinho de sofrimento, sem uma aflição, por pequena que ela seja. Nós precisamos ainda pela nossa natureza. Então, digamos assim, né? Uma doença, uma asma, por exemplo, uma coisa comum que muitas pessoas têm. Algumas literaturas sugerem, né, que a asma é resultado, não todos, é um resultado de um enforcamento numa outra existência, né, que gerou um problema respiratório, que gerou um problema. Então, digamos que agora o que esse espírito está passando seria não um resgate, porque aquilo ali ele provocou nele. É a mesma coisa que você cortar a sua mão, você vai ficar sem a mão, não vai morrer, mas vai ficar sem a mão. E vai ter que aprender a ficar sem a mão, né? Então, digamos que a asma, né, já que eu peguei esse exemplo, seria uma aflição provocada pelo espírito numa outra existência. Então ela não deixa de ser justa, porque foi o que foi provocado, seria isso? É um reparo, ele vai ter que reparar. Como existem problemas cardíacos, né, cardiopatias,
Existem problemas, surdez. Então, vendo, estudando, discutindo, então apareceram assim muitos casos de suicídios numa encarnação anterior. Então, destruiu o cérebro, né? Deu um tiro no peito, destruiu o coração. Então, pode ser, não generalizando, que todo cardiopata foi um suicida numa encarnação anterior, não generalizando, pode acontecer. Foi uma escolha que, às vezes, também não generalizando, nem todos têm essa escolha antes da sua próxima encarnação, de como vai resgatar, né? Então, nós temos muitas citações assim que pode ser sim. O suicida, então, Tere, só para o pessoal compreender em casa, uma pessoa que comete um suicídio, além dela adquirir uma dívida, a aflição que ela vai enfrentar, não encarar que a vida não termina, né? Depois da morte do corpo físico, seria gigantesca essa aflição, né? A prática na doutrina, em trabalhos mediúnicos, nos mostra que o espírito que comete o suicídio, ele sempre pensa que vai terminar. Que com o suicídio terminou. Terminou o problema que ele achava que era grande. Sanou o problema, não vai mais sofrer, então acabou. Morreu, acabou, né? Coisa do materialista. Nós sabemos que não é bem assim que acontece. E como nós temos obrigação de nos conservar, de nos cuidar, nós temos no livro dos Espíritos, sobre a lei natural, que é a lei divina, onde nos fala sobre a preservação. Nós temos a obrigação de preservar esse corpo que nos serve de instrumento, que está nos ajudando na nossa evolução. Então, como nós temos obrigação de preservação, nós também não temos o direito de acabar com a nossa vida através do suicídio. Porque quando chegar no outro lado, eu vou ter a surpresa que não acabou. E aí meus problemas, além de continuar, eles aumentaram. Eles aumentaram. E tem muitas obras sobre suicídio, para quem quiser compreender um pouquinho mais. Há um livro muito bom chamado Memórias de um Suicida, e lá conta os sofrimentos que continuam na cabeça da pessoa que acaba cometendo esse ato de covardia contra si mesmo, porque não quer enfrentar a aflição que está passando no momento. E aí só vê uma saída. Também é um pouco de afastamento do Evangelho, né, Tere? Acho que é a falta de Deus na sua vida. Isso seria, né? Às vezes falta de conhecimento do Evangelho, mas é a falta de Deus na sua vida, né? Falta então aquele norte, falta aquela confiança, porque nada dura para sempre. O Chico também nos ensinou. Nada dura para sempre. Nem o bom e nem o ruim. Tudo tem um tempo. Tem um tempo. Então, se tivermos fé em Deus, se procurarmos seguir os ensinamentos de Jesus, tudo vai ficar mais leve. E esse problema que está sendo enfrentado, que chega a levar a uma pessoa a dar cabo à sua vida, ele vai se tornar mais leve e com o tempo ele vai terminar. Vai haver uma solução. Né? Às vezes a gente não vê a saída, né? Então, se você está passando uma grande aflição, né? Porque às vezes o problema da gente é pequeno, mas a gente acha que é grande, né? Porque qual é a dor maior do mundo? É sempre a minha. A minha é a maior dela do que todo mundo. Mas dá uma voltinha no hospital para você ver o tamanho do drama das pessoas. Ela é grande, o drama das pessoas é muito grande. Mas se você está passando um drama grande, né, a gente recomenda assim, procure uma ajuda espiritual. Procure Jesus, procure Deus, procure a igreja, procure o Santo Espírita. Não se deixe abater,
Porque a ideia ruim vai vir na cabeça. Vem. E você vai agravar o teu problema. Você vai agravar o teu problema. Né? Podemos dizer assim que a morte do corpo é só uma passagem. Não vai terminar. Eu sei que você que pode estar ouvindo isso pode estar pensando assim, mas eu não acredito em vida após a morte do corpo. Acho que morreu, acabou. Mas eu gostaria de plantar uma dúvida no seu coração. É a nossa função aqui, porque Jesus, quando ele veio trazer para nós uma vida espiritual. Mas isso é uma questão de crença? É. Mas pensa bem, se não acabar, tu imagina o tamanho do problema que você vai ter. É isso que você quer para você? Aumentar o teu problema? Se existe uma chance de resolver o teu problema, né? Ou então eu me lembro de um baiano que disse assim para a mãe dele: mãe, eu tô com um problema enorme. A mãe dele, muito calma, disse assim: o problema tem solução, meu filho? Ele disse: tem não, mãe, tem não. Então não se preocupe, não tem solução mesmo. Ele disse: mãe, estava certa. Não resolveu, mas tudo passou. Depois eu vim de novo para ela: mãe, eu tô com um problema enorme. Mãe, enorme. Tem solução, meu filho? Tem, mãe. Então não se preocupe, ele tem solução. Então você veja que... Dorme e amanhã você resolve. Amanhã você resolve. Vamos parar de potencializar a coisa ruim. Dê uma chance para você. Né? Não tira essa ideia ruim da sua cabeça. Acho que é o que nós precisamos. É tão bom quando a gente tem uma pessoa com uma sabedoria, né? Que nos chama a realidade. É verdade. Nos chama a atenção, né? Então a gente voltando aqui novamente às leis divinas, às leis naturais, né? Que uma delas é a lei da conservação. Então o homem, ele tem o direito e o dever de trabalhar, de lutar pelo seu bem-estar. Então, não só o caso do suicídio, mas muitas privações voluntárias que o homem se propõe. Quer ver uma bem simples? O não comer carne. Eu não vou comer carne porque eu não quero comer, eu vou me privar de comer carne. Só que assim, segundo as leis naturais, a carne vai suprir a carne. Então ela é uma necessidade, o corpo precisa ter energia para ter saúde, para trabalhar. Qual é a utilidade de eu deixar de comer carne? Então, se eu deixar repartir um pedaço de carne, eu tenho um bom bife, eu reparto, aí sim teve utilidade. Eu vou dar de comer para um irmão que está com fome, que não tem condições de comprar, eu dou todo o meu pedaço de carne, aí sim foi útil o meu ato. Mas se não tem utilidade nenhuma, então muitas privações também, mesmo antes do suicídio, não tem utilidade nenhuma perante Deus, porque nós não vamos crescer com essa privação. Então eu tenho que ver o que é bom, o que me ajuda, o que é útil, principalmente para outros. Exatamente. Porque aí para outros eu já estou praticando a caridade, praticando a caridade eu vou receber de volta toda aquela boa vibração do beneficiado. Então aí tem utilidade e vai me ajudar muito. A gente entende lendo a doutrina, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê o Jesus. Mais a gente aprende, mais a gente vai. Como tu és grandioso, Jesus, trazer para nós uma pérola preciosa dessa que só vem enriquecer as nossas vidas. Mas é bem o que a Terezinha está falando. Faça um jejum espiritual. Vai ser muito mais útil para você e para quem está perto de você, que você vai dar um ótimo exemplo. O que adianta você se privar de alguma coisa, mas se o seu coração está cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de angústia, se você ainda oprime, você ainda prende, você aprisiona, né? Você é ciumento, você está sempre controlando. Então faça um jejum espiritual de boas atitudes, né? Digamos assim, quer dizer, de más atitudes, né? Não, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Tenta fazer uma semana assim, ó, não vou falar mal de ninguém. Na outra semana você fala assim, ó, eu vou ficar uma semana sem reclamar. Tenta, né? Eu acho que isso é ser útil, porque o Evangelho, ele é libertador, é por isso que ele traz o lenitivo.
A garantia, isso é garantia de Jesus, ele garante isso. Garante, nós acreditamos. Eu acredito, às vezes eu duvido, mas eu confio. Às vezes a gente se vê assim, a gente se vê em desespero, a gente se vê aflito e a gente é imperfeito. Mas vamos confiar mais, porque quando a gente abre a porta, né, Tere? É muito bom, né? Muito bom. Abrir o coração, abrir as portas do coração para Jesus é muito bom. Tere, eu quero agradecer, né, a tua disposição, né, oferecer a sua casa para a gente gravar. Achei muito legal. E gostaria de anunciar que dia 25 de março, lá no Lar Espírita Maria de Nazaré, nós teremos a pintura mediúnica com a Valdelice Salum. É um fenômeno chamado psicopictografia, onde os pintores do além, eles, através da Valdelice, né, chamado fenômeno de incorporação, que não é bem entrar no corpo, mas isso é para estudo, não é para agora. E a Valdelice recebe grandes pintores e a obra toda é revertida, né, para as instituições beneficentes, inclusive para o Lar Maria de Nazaré. E haverá um café colonial à tarde, que é R$35. Então, se você quiser ajudar o lar e ver um belo trabalho da pintura mediúnica, né, compareça ao Lar Maria de Nazaré. Obrigada a você que abriu um espaço para nós na sua casa. Fiquemos todos com essa vibração. Agradeço a todos, muito obrigada e fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja.